Fala galera, Marcionilo Padrão com mais um vídeo aqui para o canal Um Padrão Rubro-Negro. E antes de mais nada eu queria pedir a você, se chegou até aqui pela primeira vez e não foi inscrito, se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixe o seu like, compartilha também com as pessoas que você conhece, porque isso ajuda muito, né, aqui o nosso canal. E o vídeo de hoje é sobre essa bagunça, esse amadorismo, essas coisas que estão acontecendo na diretoria do Flamengo, né? Nova diretoria, velhos problemas, né? E a gente começa a ver, por exemplo, jogador que está vendido, de repente não vai ser mais vendido, jogador que está chegando já para assinar contrato, tem passagem de avião emitida e não chega, é cancelado tudo no meio do caminho. E a gente começa a ver problemas de jogador com técnico do Flamengo, né? No caso o Pedro, Felipe Luiz, os vazamentos dos prints, alguns dizem que é o Boto, outros dizem que não, mas independente de ser o Boto ou não, a diretoria até agora não chegou, não jogou um pano quente ali para poder abafar e acabar com isso, né? Aí vem a coletiva do Felipe Luiz, mais problemas em cima, né? Muita gente falando que o Felipe Luiz acertou, e algumas pessoas dizendo que ele perdeu um pouco a mão, né? Acho que de tudo que ele falou ali, acho que ele só não deveria ter falado que o Pedro tem um problema com a diretoria, né? Um problema do Pedro com a diretoria, né? Acho que isso ele não deveria ter falado, não deveria ter externado. Agora, de resto, acho que não tem problema nenhum ele ter falado, porque provavelmente já era algo que estava passando dos limites, né? E agora essa semana saiu pipocando aí um monte de vídeo, né, do Davi Luiz falando a respeito do Pedro, do Rogério Ceni, do Dorival Júnior, e, enfim, alguns vídeos, né? Então dá-se a entender que, cara, o cara já tinha um problema de comportamento. E tem um jornalista aí que muita gente nem dá muita credibilidade para ele, cara, o Guilherme Presunto, né, o famoso Presuntinho. Ele já vinha falando, né, em alguns programas que ele participa lá, que é o Pauta Livre, o Cancelados, então ele já tinha falado que o Pedro era um cara problemático e tudo, mas muita gente não deu ouvido, porque não é um jornalista grandão, não é um cara com milhares de seguidores, enfim, mas ele já vinha falando a respeito dessa questão do Pedro, né? Mas a questão do Pedro já é algo batido, já muita gente já falou, e eu não vou ficar aqui martelando para poder, sabe, já fica cansativo, até mesmo para mim é muito cansativo, né? O que eu quero dizer hoje no vídeo é com relação à questão da diretoria. O Boto veio a público um mês antes de abrir aquela janela especial para a Copa do Mundo de Clubes, né? E ele foi perguntado sobre reforços. E ele falou que o mercado já estava mapeado, são palavras dele, vocês podem procurar, que foi o que ele falou, que já estava mapeado e que ele já estava estava bem adiantado já em conversas com jogadores, com os clubes, enfim. Então isso criou uma expectativa, né, na torcida, achando que, falou, não, agora o sistema mudou, pô. Agora a janela vai abrir e os caras vão apresentar o reforço logo em seguida. No dia que abrir a janela, a gente vai ter pelo menos um reforço. E não foi isso que aconteceu, cara. A janela abriu dia 10, hoje são dia 15. Ou seja, até agora nada de reforço. É só especulação que a gente ouve aí, que, né, os caras falam, eu ouvi de fulano ligado à diretoria, ciclano ligado à diretoria, não sei quem ligado a não sei quem, né, e fica pipocando esse monte de nome. Mas de certo mesmo é que até agora não saiu ninguém e não chegou ninguém. Essa é a questão, né? Já se falaram Carrascal, Ezequiel Barco, até o Depou falaram sobre o Depou. O Michael Johnston, né? E agora é o tal do Tati Castellanos, né? Que um jogador da Lazio, lá da Itália, né? Que segundo o Vene Casagrande, eles tinham pedido 25 milhões, mas o Flamengo ofereceu 20, né? E vai tentar, aí vai ficar nesse imbróglio, 25, 20, para ver se chega ali no número que agrade os dois.
mas já pipocou uma notícia aí, já saiu uma notícia também no GE, dizendo que um dirigente da Lazio veio a público dizer que ele nem sabe dessa questão do Flamengo, né, e que o jogador não está à venda nem por 30 milhões de euros. Ou seja, então mais um jogador que se é falado, que é especulado e nada no Flamengo. Então assim, eu acho que eu achava que pelo menos até o final de semana, talvez o Flamengo fecharia e na segunda-feira ele ia chegar com algumas, já pelo menos com uma contratação, ou pelo menos uma, né? Mas não é o que a gente está vendo. Então a gente fica aí esperando para ver até quando, né? E quem vai chegar, né? Porque nomes ventilados aí já tem um monte, né? Inclusive, eu acho que o mais certo até agora de chegar, mais próximo de ter chegado aqui, foi o Mike Johnston, né? Que no meu modo de ver, no meu modo de pensar, a torcida fez um barulho e o BAP foi, ó, e cancelou, cortou, falou não. Né? Meio que abortou a missão ali, mas por fato de ter escutado a torcida. Né? A torcida fez muito barulho, o cara já meio que deu uma recuada. Então, ou seja, vai contratar, se for para contratar pensando no que a torcida vai falar ou deixar de falar, é melhor você colocar uns nomes lá, a torcida vota e você traz esses nomes. Né? Pelo menos eu penso assim. E por falar no BAP, o ano passado ele foi lá no podcast lá do Flow e na entrevista lá, inclusive tá circulando esses cortes aí da entrevista do BAP, ele criticando duramente a gestão passada lá, né, do Landim, dizendo que a janela abriu no dia 17 de julho, né, e que Botafogo e alguns outros times no dia 17 já tinham o jogador ali já à disposição para poder jogar. E que o Flamengo só foi contratar faltando 2 dias para fechar a janela. Né? Ou seja, então ele deu a entender que se ele está elogiando um time que quando a janela abriu, o time já tinha esse jogador ali na abertura da janela, já apresentou o jogador na abertura da janela, você entende que ele vai fazer a mesma coisa. Só que ele não está fazendo. O que ele fez é igual o Landim fez lá. Né? A gente só espera que não precise chegar até dia 2 de setembro. Daqui acho que mês que vem, a gente não tem 30 dias, eu acho que vai ter o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. E é um jogo importante para a gente não vai ter o Arrascaeta, né? O jogo vai ser no Maracanã, a gente precisa fazer um resultado, porque o segundo jogo vai ser lá no Beira-Rio. Então, assim, eu acho importante esse jogador já ter chegado, até mesmo para ele poder se ambientar, né, no clube, ali, se ambientar com o estilo de jogo que o Filipe Luís pede, da forma que o Filipe Luís pede, nos treinos, ou seja, ele só vai se ambientar nos treinos, no dia a dia. Agora, vai trazer o cara lá perto, quando tiver lá o jogo, na semana do jogo, vai trazer um reforço, né? Tá, igual eu já falei, se for um reforço igual o Jorginho, beleza, ele vai chegar, vai vestir a camisa, ele é titular, vai ser ele mais 10. Agora, e se não for a altura de um Jorginho da vida? Como é que vai fazer? Né? Então a gente precisa até cobrar isso mesmo da diretoria, cobrar do Boto, né, que sumiu também, depois na entrevista do Filipe Luís, né, depois que o Filipe Luís deu a entrevista lá, da questão do Pedro, o cara sumiu, né? Sumiu. Você não ouve mais falar, você não vê entrevista dele, você não vê mais nada do Boto, sumiu. Então, espero que esse sumiço dele seja para trabalhar, né? Que ele, quando ele apareça com resultado que seja, né, que é a contratação de jogadores aí para o Flamengo. Porque a gente precisa pelo menos de um meia, cara. A gente precisa de um cara para poder revezar com a Arrascaeta. Precisa de um cara, de um ponta, né? Precisa de jogador de lado, precisa de um ponta, precisa, mas acho que a prioridade nesse momento seria alguém para poder fazer o meio de campo ali e revezar com a Arrascaeta. Né? Vamos esperar aí para ver se o sumiço aí do Boto seja, né, que seja assim, eu estou trabalhando e logo vou apresentar um reforço.
E outra coisa também que tá aí, como diz, né, cara, a diretoria tá nessa bagunça, foi do Michael Johnston, o jogador estava chegando e acabou não contratando o cara, né, isso gerou até um mal-estar com o staff lá, com o empresário do jogador, né, ficou ruim, fica uma imagem ruim também para o Flamengo, né, e a outra agora foi do Vitor Hugo, né, que ia de graça para o Famalicão de Portugal, e aí agora o Flamengo voltou atrás mais uma vez, porque a torcida fez barulho, a torcida falou, aí o cara volta atrás, né, já estava tudo certo lá com o jogador. O problema é que esses jogadores daqui a pouquinho estouram os 20 anos aí, eles não vão poder jogar mais no sub-20 e não vai ser aproveitado no profissional. Aí vai fazer o quê? Vai ter que vender o cara, ou então vai acabar o contrato, o jogador fala, não, vou ficar, não quero sair, vai acabar o contrato deles, né, e eles saem de graça. Então, aí fica essa bagunça. Aí agora o Matheus Gonçalves já estava certo, né? Estava tudo certo entre o Flamengo e o Cruzeiro, né? Parece que o Pedrinho do Cruzeiro ligou para o BAP e tudo, eles fecharam o negócio. E aí, no jogo de ontem, a repórter chegou, foi perguntar para o Matheus Gonçalves para falar com ele que o negócio, que ele não ia mais para o Cruzeiro, ele ficou assustado, ele não sabia o que falar. Porque para ele mesmo deixou claro, para mim estava tudo certo entre o BAP e o Pedrinho, estava tudo certo entre os presidentes. E tanto que para ele, a família dele foi ao estádio para ver ele jogando, porque para ele seria o último jogo dele com a camisa do Flamengo, que depois ali ele ia para Belo Horizonte, ia para Minas para poder assinar contrato lá com o Cruzeiro e começar a treinar pelo Cruzeiro. Aí não vai mais. Né? Aí começa, é o que eu falo, começa um monte de gente falar, porque o Red Bull Bragantino vai oferecer mais, e então o BAP recuou para poder pegar o valor do Red Bull Bragantino. Quer dizer, fica feio para o Flamengo, porque eles tinham um acordo ali, né, um apalavrado, o cara não cumpriu, né? Tudo bem, você pode falar, não, mas no dia de hoje não tem esse negócio de apalavrado, você tem que ter assinado. Não, eu concordo, né? Mas, pô, se você também precisa ter uma palavra, se você não tiver uma palavra, fica difícil de fazer negócio com quem não tem palavra, né? Então, espero que essa bagunça toda, né, se resolva logo e que chegue logo os reforços, que o presidente venha, disse, vai vender, se não vai, você vai vender o menino, vende logo, se não vai vender, coloca ele no profissional, testa ele ali num lugar junto com o Arrascaeta, para ser reserva do Arrascaeta, quando o Arrascaeta sair, ele entrar e não um outro jogador, né, para poder não gerar ali expectativa no moleque, de vai e daqui a pouquinho tá no Flamengo, né, e ele ainda deu uma entrevista falando que se o Flamengo não quer vender, ele vai fazer por onde buscar o espaço dele, né, e assim a gente espera que ele busque o espaço e consiga um espaço ali no Flamengo para ele poder evoluir, tá bom? Vou ficando por aqui. Se você chegou até aqui, não for inscrito, se inscreva, deixa o like, acione o sino das notificações, tá bom? E compartilhe com as pessoas que você conhece para ajudar muito o canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e saudações rubro-negras.